Olá pessoal, a aula de hoje será sobre sais e óxidos. Bom, os sais são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, né? Um sal pode ser obtido por uma reação de neutralização, né? Que é a reação entre um ácido e uma base. Então, eu tenho o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, que irá produzir o cloreto de sódio mais a água, né? Então, esse sal ele é formado pelo ânion do ácido, né? Que nesse caso é o cloro, e pelo cátion da base, que nesse caso é o sódio, né? Então, a nomenclatura desses sais, né? Então, eu tenho o nome do ânion mais D mais o nome do cátion, né? Exemplos: cloreto de sódio. O cloreto é um ânion, o sódio é um cátion, né? Sulfato de sódio, né? Então, eu tenho um ânion sulfato, que veio do ácido, mais o cátion, né? Que veio da base, que nesse caso é o sódio. Bom, carbonato de cálcio, né? O ânion carbonato, que veio do ácido, mais D, o cátion, que nesse caso aqui é o cálcio, veio do hidróxido de cálcio, que é uma base. E aí nós temos o sulfato de ferro 2, ou sulfato ferroso, né? E o sulfato de ferro 3, ou sulfato férrico. O sulfato, né, é o nome do ânion, que veio do ácido. O ferro veio da base, né? O hidróxido de ferro 2, ou hidróxido de ferro 3, né? Então, por que é sulfato ferroso e sulfato férrico, né? Neste caso, eu tenho ferro 2, né, que carga mais 2, e no sulfato férrico eu tenho a carga do ferro mais 3, né? Bom, outro exemplo, né, eu tenho ácido nítrico mais o hidróxido de potássio, vai ficar nitrato de potássio mais água, né? Então, eu tenho o ícaro do ácido nítrico, eu vou trocar por ato, né? Nitrato de potássio. Aí, aqui eu tenho o ácido nitroso mais o hidróxido de potássio, eu tenho o nitrito de potássio. Nesse caso, eu vou trocar o oso por ito. Agora, os óxidos, né? São compostos formados por átomos de dois elementos diferentes, sendo que um deles sempre é o oxigênio, né? Então, eu tenho óxidos formados por ligações entre metais e oxigênios, né? Então, qual vai ser a nomenclatura desse óxido? É óxido D mais o nome do metal. Então, eu tenho óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de prata, óxido de zinco, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, ou poderia ser óxido de ferro, óxido ferroso ou óxido férrico, né? Se vocês lembrarem da regrinha anterior, né? Ferro 2, o nóxido ferro mais 2, ferro 3, o nóxido ferro mais 3, né? Aí eu tenho óxidos formados por ligações entre metais. O oxigênio pode ser compostos moleculares ou rede covalente, né? A regra da nomenclatura para esses óxidos é dada pelo prefixo, que seria a quantidade, né, de óxido, mais D, mais o nome do metal, né? Os prefixos indicados são mono, di, tetra, tri, etc, né? Sendo que o prefixo mono é para indicar a quantidade de elementos do metal não é obrigatória, né? Então, vamos ver alguns exemplos. Eu tenho monóxido de carbono. Por quê monóxido, né? Porque eu só tenho um oxigênio.
Dióxido de carbono, eu tenho 2 oxigênios, por isso que é di. Monóxido de nitrogênio, eu tenho 1 oxigênio. Dióxido de nitrogênio, eu tenho 2 oxigênios. E aí eu tenho monóxido de nitrogênio. Aqui por que tem esse di? Porque eu tenho 2 nitrogênios e mono porque eu tenho 1 oxigênio. Então, o que eu tenho? O sal, ele é o que? Né? Ele é derivado de um ácido e uma base, né? Então, eu tenho um ânion mais um cátion. E os óxidos não, eu tenho um metal ligado a um oxigênio. Bom, por essa aula é só isso. Tchau, tchau.